Oi, será que eu já tô ao vivo? Acho que eu tô, né? Olha isso, lembrando os anos 90. Deixa eu mostrar pra vocês. Kiss Suzuki. Enquanto as pessoas chegam, enquanto os meus convidados se preparam. Kiss Suzuki. Eu lembro, no meio dos anos 90, eu casada com Suzy Capó. Uma das minhas divinas chegou, tô vendo. Divina Núbia. Kiss me, baby, my heart, my flesh and my soul. Kiss me, baby, feel my heart, my flesh and my soul. Enquanto eu espero meus outros convidados aparecerem e o público entrar, esse divino e maravilhoso público, Beto de Jesus e Leia Bastos vão entrar, eu só quero explicar para vocês. Essa live celebra um videoclipe chamado Jacira num Selvagem Verão, que foi produzido milagrosamente por uma diretora que era pioneira, incrível, chama Ruth Slinger. Tomara que ela venha aqui. Ai, que saudade, tô vendo um monte de gente aqui falando que me conhece do Espaço Off, coisa linda. E aí, em 94, a Ruth Slinger produziu e realizou esse videoclipe com iluminação de Beatriz Guedes, que hoje é uma grande cineasta. Ela fez a iluminação, ela fez as fotografias. E eu não lembro quem, mas alguém convidou as 7 top drag queens da época do babado. E é o que maravilha. Eram elas. Eu vou falar para vocês, enquanto vocês vão chegando, eu vou falar. Beto de Jesus entrou. Beto, eu vou aqui introduzir a nossa live. Vou falar o nome das 7 top drag queens que participaram do videoclipe Jacira num Selvagem Verão, que foi uma celebração inspirado nesse livro aqui, ó. Onde andará Dulce Veiga, desse maravilhoso Caio Fernando Abreu. Gaúcho, escritor eterno, escritor do underground, da contracultura, nascido nos anos 40, e a literatura dele apareceu entre os anos 70 e os anos 80. Ele foi amigo da minha irmã mais velha, que hoje está no céu, Lori F. Vocês têm que ouvir Lori F., a maior roqueira desse país, que o país não ouviu. Olha, Caio dedicou a Lori F. e falou, por nossa cumplicidade. A cumplicidade, além da amizade, além da poesia, além da arte, é porque Caio Fernando Abreu e Lori Finocchiaro, Lori F., foram vítimas de HIV. Ou foram HIV positivo, eu não sei como falar, depois Beto vai falar a forma correta de se falar isso, politicamente correta. Eu nunca fui politicamente correta, eu sempre fui só coração. E depois da morte de Caio Fernando Abreu, depois da morte de Lori Finocchiaro, eu me tornei uma militante, porque eu enfrentei o preconceito na minha pele pela morte de pessoas que eu amava, que eu perdi. Cazuza, Lori Finocchiaro, Caio Fernando Abreu, Cássia Eller, Renato Russo, Cláudia Wonder, Suzy Capó. Eu convoco todos fazem parte de mim e de nós. Nós somos uma rede, nós somos um só, formados pela diversidade. Quando eu entrei para ajudar a parada, que Beto de Jesus me chamou, no início dos anos 90, eu não sabia onde eu estava me metendo, eu fui por amor. A Lori tinha morrido, o Caio tinha morrido, o Cazuza tinha morrido. Eu tinha feito música para a TV Colosso. Eu só queria falar de amor. E a Leca Machado, a minha parceira, me levou para o Centro de Dharma da Paz. E eu conheci meu guru, Lama Michel. Tudo misturou. O amor incondicional eu aprendi. E aprendi a aceitar a perda das pessoas que eu amava. É isso tudo que faz Jacira. Nesse livro, Onde Andará Dulce Veiga,
Dulce Veiga é a mãe de Márcia Felácio, que é a personagem, filha, que Caio se inspirou na minha irmã, na Lori F. Era viciada, drogada e roqueira. Viveu sexo, drogas e rock and roll. Viveu. E Dulce Veiga sumiu. E ela refletia numa poltrona verde. Hoje eu tenho uma poltrona verde. E ele me deu o direito de fazer a música Poltrona Verde. Essa música e outras tantas, e essa história inteira vocês vão ouvir na minha live, Laura Finocchiaro Live Show, que eu vou estrear dia 22, nem sei que dia da semana cai, que eu já tô perdida, porque eu trabalho desde o dia, sei lá que dia de janeiro, quando eu ganhei pela primeira vez em 39 anos, um edital do PROAC, incentivado pelo governo do estado de São Paulo. São Paulo não para. E a minha empresa, Sorte Produções, paga imposto desde 2001. E finalmente, 39 anos depois, eu consegui um apoio. E com esse apoio eu pude fazer uma live. E com essa live eu pude mergulhar na minha carreira. E com esse mergulho eu pude encontrar o clipe Jacira no Selvagem Verão. Que a música é produzida por Binho Pfeffer, que é hoje um grande produtor. E fez essa produção aqui, ó. Ouve. A todas as drags. Jacira! A todas as diferenças. Vamos nos unir. E agora? Eu quero agradecer vocês que estão aqui. Chamar Maria Cleidiane. Vem me ajudar a ler e a responder. A Maria Cleidiane é minha parceira. Eu amo ela. E as minhas parceiras Sheila Gomes e Carla Paes Leme, que são da produção dessa live, da comunicação. Valder Valteirão faz os cards. João Luiz Vieira fez a pesquisa dessa live que entra no ar 22. E agora eu vou chamar os meus convidados. Primeiramente eu vou chamar a minha querida, deixa eu ver como é que eu faço, deixa eu baixar o som aqui. Tá, deixa eu ver como é que eu faço aqui para chamar meus convidados. Vou chamar aqui Divina Núbia. Vou chamar... Deixa eu ver se eu acerto, né? Eu nunca fiz isso, gente. Vou chamar aqui agora, como é que é? Me ajuda aqui, Maria, se eu me perder, pelo amor de Deus. Ai, Divina Núbia! Ai, Laura, que saudade! Meu amor, como tu tá linda. Tu sabe que eu sou apaixonada por ti desde 1994, né? Você e Suzy Capó. Nós duas nos apaixonamos por ti, né? Deixa eu falar, deixa eu te apresentar. Olha, Divina Núbia começou no teatro com 10 anos de idade, sob direção de Marcos Caruso, na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Com 15 anos estudou na Escola de Bailados do Municipal. Com 16 estava fazendo a primeira show no Val Show. Depois foi para a Europa, se jogou e voltou drag queen. Fez vários programas de TV. Hebe Camargo, Faustão, Gugu, Bruna Lombardi, Raul Gil, e tive a honra de receber ela no meu videoclipe Jacira no Selvagem Verão. Quando eu vi essa mulher chegando no Casarão da Paulista, eu quase morri. E ela estrelou e ela brilhou, e hoje... E a gente nunca deixou de ser amiga. Nunca, Laura! Nunca. Obrigada por estar aqui, e tá? Olha, Fala, amor. Quando começou a história do clipe, eu também não sei como eu cheguei lá. Tu não lembra? Eu tinha chego um dia antes da Suíça. Meu e Deus, de repente tem o clipe da Laura Fiel pra gravar amanhã. Aí eu tanto que no clipe que eu... E aí? E aí? As loiras! Uhul! Leia! Ai, como tá linda também, meu Deus. Como o tempo fez bem pra vocês. Como eu amo vocês. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu quero falar uma coisa pra vocês duas. Eu já vou apresentar a Leia e já vamos chamar o Beto. Mas eu quero falar que eu acredito numa coisa assim. Na força da energia feminina que vocês têm de sobra. Mas vocês têm
um valor acima do meu. Vocês também têm a energia masculina. E por isso vocês são deuses. E por isso vocês têm a energia dupla. Por isso eu reverencio e dou a minha voz para vocês e o meu coração. E por isso eu sempre lutei por vocês. E a Núbia já recebeu a música que eu fiz, que chama Trans, que logo mais eu vou lançar num novo CD, em homenagem a vocês. Recebi do Uruguai, trabalhando, recebi a música. Tem essa preferência pela Núbia. Ai, não posso nem falar palavrão aqui. Não fala. Deixa eu apresentar a Leia, peraí. Leia Bastos é o seguinte, drag queen, artista multifacetada, famosa por trabalhar recepcionando o público LGBTQIA+, nas principais casas noturnas de todo o país, há mais de 20 anos. Participou de desfiles de estilistas renomados, peças de teatro e foi estrela de diversos comerciais de televisão. Essa é a nossa estrela. Eu tô com 2 estrelas, mega stars, eu amo vocês. Vamos chamar o Beto e eu vou fazer, porque a gente só tem 1 hora, eu queria aproveitar, porque eu quero que vocês falem da vida de vocês, a gente fala um pouquinho do passado, mas vamos falar do presente e do futuro, porque eu acho que as pessoas precisam da nossa energia, né, gente? Nesse caos desse mundo regido por esse genocida. Vamos lá, vou chamar o Beto, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beto, cadê o Beto? Beto, tá aqui, convidado. Tô bem velha, não lembro muito bem do passado, não. E show! Uhul! E olha o nosso Beto! Beto! Lindo! Oi, meus amores, tudo bem? Mamãe, querido! Ah, que linda! Mamá! A Leia ainda é chata. Olha, eu vou apresentar o Beto. Beto de Jesus tem mais de 50 anos, é Country Program Manager da AIDS Healthcare Foundation no Brasil. É educador de formação, consultor em diversidade sexual e gênero para organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, com diversas publicações sobre o tema. Coordenou no Brasil vários projetos de testagem comunitária em parceria com o ZAID e CDC. Membro fundador da Parada do Orgulho LGBTQIA+, da cidade de São Paulo e diretor para o Brasil da ILGA, International Lesbian, Gay, Bissexual, Trans and Intersex People Association. Trabalha com HIV/AIDS desde 1983, é por isso que a gente te ama. E é por isso que eu fiz questão que vocês 3 estivessem comigo, porque o nosso país não tem memória. E eu sei que vocês 3 são personagens. A nossa parada, que hoje a gente foi compartilhado pela parada, mas eles esqueceram da gente. Nós não vamos falar disso, de mágoa. Nós vamos falar de beleza e luxo. Mas a gente precisa recuperar a história. Isso. Agora a voz está com vocês. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, porque a gente só tem 1 hora e eu queria que as pessoas... Né? E eu fui ajudada por uma jornalista, 2, gente, que me deram uma força. Elas amaram vocês, elas chamam Sheila Gomes e Carla Paz Lemes. Elas estão conosco e tem mais uma, minha esposa, Maria Cleidiane, que é uma puta jornalista, tá aqui com a gente. Então tem 3 mulheres fodásticas nos ajudando e botando isso assim, on nas redes, tá? Porque a gente merece ter voz. Porque nós somos todos um só. E todos têm valor. E para a gente formar essa rede, a história de cada um de nós é importante. É isso que eu acho. Então vamos começar a nossa live. Obrigada por estarem comigo. Eu amo vocês. Beto, tu nos ama, Beto? Fala. Eu amo muito, muito. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que seriam com vocês, porque são pessoas que eu tenho como referência, né? É gente que passa o tempo, a gente se vê pouco, se conecta pela internet, mas o amor está plugado sempre. É gente que eu respeito demais, é gente muito boa. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para a Leia. Leia, tu nos ama, como é que é essa história? Eu amo, é isso que ele falou, assim, tipo, acho que o respeito que faz isso rolar, tipo, a gente não se vê, tipo, a Mama eu não vejo há muito tempo, mas eu acho que o respeito, esse negócio do começo, de todo mundo junto no começo, um ajudando o outro, porque ninguém era ninguém,
há 30 anos atrás, era alguém, mas assim, tipo, um ajudou o outro a ser o que nós fomos, o que a gente é hoje. Mas eu acho que esse negócio de ficar muito tempo sem se ver, e depois de muitos anos se ver e o carinho vem com tudo, é o respeito. É o respeito pela história, é o respeito por hoje, é o respeito pelo que a gente sabe que vai fazer, pelo amanhã. É o respeito. E aí o carinho vem com tudo isso. Porque o respeito traz gentileza, traz gratidão, traz tudo de bom. Ai, como eu amo Respeito é a você. melhor coisa desse mundo. E Agora, eu amo você. eu amo você, Zinúbia. Mesma pergunta, tu ama a gente? Como? Por quê? O que é isso que acontece? Gente, olha, primeiro, o nosso trabalho no Jacir, o nosso encontro ali na Paulista. As drag queens que faziam a noite acontecer foram convidadas para trabalhar num videoclipe de uma cantora do Sul, querendo falar sobre a gente, sobre a montação e nos colocando num pedestal. Foi maravilhoso. A mamãe, que eu amo de coração, não consigo chamar de Beto. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com a Elisa Mascaro no Le Carrossel. E ali a gente se entendeu. Depois eu fui embora e a gente quase não se vê, mas é isso que a Leia falou. O amor, o carinho, parece que não passou o tempo. E a Leia, a gente trabalhou a vida toda junta. Mad Queen, Level, Base, a vida toda, camarim, em palco, juntas. E a gente sempre teve carinho e respeito. E é um prazer, assim, enorme. Olha, desde novembro que eu não me monto, e hoje foi uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu, como é babado quando passa muito tempo e a gente tem que correr para botar unha, para fazer cabelo, para não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, me colocou viva, sabe? Para estar aqui com vocês hoje. Eu tô, assim, com a minha alma entregue para vocês. Eu também, gente. Olha, eu tô assim chorando, tá? De emoção, mesmo. Porque eu sinto a energia de vocês, eu sinto o quanto a gente precisa lutar, o quanto a gente se uniu. E agora eu vou fazer a pergunta pro Beto. Beto, como foi começar aquela parada? E por que tu me chamou? De onde tu tirou isso? E como que Nube e Leia fizeram parte? Como a gente construiu aquele negócio? Nós éramos 30 pessoas no murinho da Praça Roosevelt, com uma bandeirinha. De lésbica, era eu e Vange. Leonel, que tinha vergonha de falar, mas ela pensava, ela escrevia, e eu não sabia pensar, eu só sabia cantar. Então eu fui para os shows, e Vange ficava por trás. E vocês, quando vieram, e Silvete, e todo mundo. Beto, fala, Beto. Olha só, na verdade, isso começa de uma coisa de 1995, quando a gente teve o 17º encontro da ILGA no Rio de Janeiro. Aí a gente veio para São Paulo em 96, a gente fez aquela atividade que foi lá na Roosevelt, parada, com pouquinha gente, e a gente começou a organizar em 97 a primeira parada, caminhada com o trajeto que é até hoje, né? Na verdade, assim, no começo era juntando todo mundo que queria participar, eram todos os grupos, cada um dava um pouquinho. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante quando todo mundo entra em cena, é na parada de 2000. Porque a parada de 2000 é o que a gente chama da parada da virada, que foi a parada que a gente teve 125 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Foi muito mais gente, que foi capa de tudo quanto foi revista, de tudo quanto foi jornal, etc, etc. Agora, essa parada, ela só aconteceu e teve essa vibração porque quando a gente organizou essa parada, tinha gente que queria fazer alguma coisa, mas não era ativista, e tudo bem. Não era uma coisa que tinha que ser só de ativista, tinha que ser uma coisa de todas as pessoas. E aí tinha uma quantidade grande de pessoas que sabiam fazer as coisas. Por exemplo, Fátima Tassinari, que é uma lésbica, que não é ativista estrito sensu, que ajudou a fazer todo o planejamento. Tinha o Franco Rinaldo, que tinha, à época, hoje ele é o diretor do Museu da Diversidade, mas à época tinha uma agência de turismo e que entendia pra caramba de evento. Então, o evento, até hoje, acontece a partir da quinta-feira do Corpus Christi,
porque foi um pensamento dele, de juntar 4 dias para poder ter. Aí veio o Almir, da sauna, que tinha uma coisa de saber fazer festa. Aí tinha o Fernando Estima e a Rita Johnson, que eram pessoas que... A Rita nem GLBT era, a Rita era uma mulher straight, mas cada um deu aquilo que sabia dar de melhor. O Eduardo Pisa. Então, quando a gente juntou, né, e deu essa sinergia, a gente conseguiu colocar a máquina para funcionar. Então, eu acho que a gente tem que perceber um pouco isso na vida da gente. Inclusive, não era LGBTQIA+, né? Era GLS, lembra? Era no porque começo era era gays, GLS, depois de simpatizantes, era todo Exatamente. mundo. E depois não LGBT. tinha tanta divisão. E aí, bom, na verdade, assim, hoje quando a gente fala das especificidades, elas são importantes, Laura, porque existe uma quantidade de pessoas, por mais... eu sou um homem branco e um homem gay. Certo. E o movimento gay é extremamente misógino com as mulheres, os homens ocupam o espaço de liderança, tem um problema super sério com as pessoas trans, com as pessoas intersexo, a gente tem problema com as pessoas negras, a gente tem uma série de coisas, se a gente não juntar tudo, e perceber que a nossa luta por direitos LGBTQIA+, não funciona se negros e negras não tiverem direitos, não funciona se mulheres não tiverem direitos, não funciona se pessoas com deficiência não tiverem direitos, não funciona. Então, assim, é extremamente importante perceber que cada um de nós tem várias caixinhas, né? Eu posso ser mulher negra, lésbica, eu posso ser deficiente intersexo, eu posso ser negro, gay. Então, assim, eu tenho várias caixinhas. Então, assim, pensar diversidade é ter em mente, obviamente, toda essa gama, né? E aí acho que é uma coisa para a gente falar mais para frente, um pouco de entender esse país, né? Tem um monte de bicha que precisa acordar. Tem um monte de bicha que precisa acordar para mudar esse país. Porque assim não dá para ficar fazendo o que está fazendo, não, meu amor. Porque a situação está feia. A gente está vivendo um país de morte, a gente está vivendo uma situação nunca vista antes. Falando então, assim, nisso, Beto, eu quero perguntar para vocês três, hoje, como é a situação de um trans nesse mundo segregado e pandêmico? As meninas comecem, por favor. Primeiro, que eu quero só falar um negocinho para estar dentro do que você perguntou para o Beto. A primeira parada, como ele falou, era uma junção de pessoas. Então, tipo, os donos de boate, o primeiro carro alegórico foi uma perua Kombi com o Sérgio Calil na Mad Queen, alugou sem o capô, botou uma coroa da Mad Queen e veio eu, a Leia e a Verônica em cima. A gente era as estrelas da casa, da noite. E assim, depois foram as outras boates consecutivamente se agregando à parada. Eu não posso falar por trans, né? Eu vivo num outro papel. Então, eu vejo que tem muita violência, me entristece muito ver transexuais muito jovens dormindo na rua e pegando comida, numa situação bem difícil, porque ser homem com vulnerabilidade na rua é difícil. Você imagina uma mulher e uma mulher trans. Então, aqui perto de casa tem muito, e me entristece muito ver, porque na minha cabeça, o travesti, o transformista, sempre estava ligado com uma coisa de glamour, de beleza, isso aqui que eu quero. Só que isso não é a realidade. Então, quando eu, artista, me deparo com as meninas trans em situação de rua, me dói muito, porque eu acho que a gente é especial, a gente não merece isso. Ninguém merece isso. Mas eu acho que a gente, menos. Então, eu sempre tive uma representatividade travesti, porque as pessoas até pensavam que eu era travesti, justamente porque eu sempre quis valorizar isso. E sempre fui apontada. Ah, ela não é drag queen, ela é travesti. Não, ela... Entendeu?
E eu falava, meu Deus, que absurdo, eu vou seguir o meu Shema, meu caminho, como eu acho. E eu tô aqui hoje com 57 anos, eu passei por tudo isso, tô aqui com os meus amigos contando uma história e posso contar que minha história é boa. Foi uma história bonita, valeu a pena ter passado por tudo. Leia. Leia, fala. O que eu fiz? Não, assim, Como era o todo começo? mundo Como fala, foi? não, já foi mais difícil. Realmente pode ter sido mais difícil, mas ainda é difícil, é inaceitável. Independente de qualquer coisa, ninguém merece. A aceitação é difícil, a violência é muito grande, mas assim, a gente passou por tudo isso e hoje em dia a gente está confortável e eu torço para que essas pessoas consigam superar a não aceitação familiar, que é o que disso eu falei fora, que faz de tudo mesmo, que assim tem aceitação, porque o apoio familiar eu não tive, mas é tudo, é tudo. E aí é o que eu falo, que a Núbia falou, você vê as pessoas em situação de morar na rua, é triste, mas assim não tem muita opção, como não tinha na nossa época, como não tem hoje. Assim, ai, mudou muito, a gente sofreu, a gente fez, mas as pessoas estão passando a mesma coisa que a gente passou. Tem mais facilidade? Tem. Mas eu não vejo uma diferença. Eu acho que o trabalho está no comecinho. Eu não vou ver o que eu quero ver. Sabe assim? Mas, Leia, a gente, desculpa, a gente na nossa época, a gente não via meninas em situação de rua. Era muito raro. Entendeu? Hoje não. Virou, tá normal. Entendeu? E não pode ser normal. Eu acho que tem... As pessoas estão se assumindo. Antigamente, não se assumiam. Essas pessoas existiam, mas ficavam na casa dos pais, fazendo aquela coisa que eu fiz, que a maioria das pessoas... Hoje, eles se impõem, mas não tem o que fazer. Acaba sendo expulso de casa. Mas eles preferem, eu acho isso bonito. Preferem sair de casa. E tem muita gente que dá certo, sabe assim? Tipo, vai. Mas eu acho que tem uma questão que é a seguinte. Nos últimos 6 anos, o Brasil é responsável por mais da metade das mortes de pessoas transexuais no mundo. É inegável o aumento da violência contra pessoas trans no Brasil. E não é só a violência de força, mas é violência psicológica, é a falta de política pública, é a falta de espaço para estudar, é a falta de trabalho. A gente, eu acho que nos últimos anos, em especial as pessoas trans e as travestis, têm se organizado em coletivos, em agrupamentos. A gente tem, por exemplo, o Transcidadania, que foi um projeto extremamente importante. A gente tem o Transempregos, né, com a Márcia, que tem se colocado muito fortemente. Tem todo um trabalho sendo feito para que as empresas também possam criar espaços de trabalho. A Casa Florescer. Exatamente. Tem Casa 1, Casa 2, tem várias, como resposta a uma necessidade que a gente vive. O que eu acho que é importante ficar para nós, Laura, dessa pergunta que você faz, é que nós temos que ter empatia. Nós temos que ter empatia e nós temos que ser solidários a essas causas. Por exemplo, nesse tempo da pandemia, graças a Deus, eu mantive o meu trabalho. Eu trabalhei o tempo inteiro, sigo trabalhando, trabalho de casa, e eu não tive meu salário alterado, muito pelo contrário, eu continuo recebendo o que eu recebi antes da pandemia. Então, eu tinha uma obrigação moral de ajudar pessoas que não tinham para comer, para pagar a internet, para pagar a conta de luz. Então, isso era uma obrigação moral. Então, assim, eu acho que a gente voltou óbvio que a gente continua lutando pelas políticas públicas e num país completamente estranho, que a gente pode falar sobre isso depois, mas tem uma ajuda que ela é imediata, porque a política pública é uma coisa a médio e longo prazo, mas tem uma ajuda que é imediata, que é isso que a Núbia está falando. Eu moro em Santa Cecília. O volume de pessoas trans
idez na rua, a gente não via antes que como a gente vê hoje. E é uma situação, e a Núbia traz uma coisa muito importante, que se a vulnerabilidade para um homem na rua é difícil, a vulnerabilidade para uma pessoa, o nível de abuso, de violência, o nível de adoecimento, de estupro, de adoecimento, é altíssimo. Então, assim, eu acho que tem uma questão que é extremamente importante, e aí quando a gente fala da representatividade dessa sigla tão imensa que a gente tem falado hoje, a gente tem que estar atento, sim. Né? Quando a Núbia se coloca como uma drag queen, como uma atriz, e ela se coloca muito bem, dizendo assim, a Núbia poderia falar, eu sou isso. Não, a gente é o que a gente é, e a gente fala aquilo que a gente é. E tem que ser respeitado e respeitada como a gente é. Isso significa dizer que nós temos. Quando a gente escuta Jacira, escutei ontem, hoje, escutei 2 vezes hoje, né? Era um momento super maluco, era 1994. 1994 era uma efervescência. Mas e, eu assim, quero falar uma coisa, Betinho, não esquece que tu vai falar, só um parênteses. O Casarão representa o universo da Dulce Veiga, dessa Jacira, personagem do Caio Fernando Abreu, do livro Onde Andará Dulce Veiga. A Dulce Veiga era uma cantora glamurosa que simplesmente encheu o saco da vida e sumiu. E aí aparece um jornalista, que é o personagem do filme, e vai atrás da Dulce Veiga e encontra a filha da Dulce Veiga, que é uma drogada, roqueira, que ele se inspirou na minha irmã, Lori F. E ele, no final do livro, vai encontrar a Dulce Veiga, sabe aonde? Numa comunidade de Daime. Então, e o universo dela é esse casarão que a gente estava. Esse casarão que a gente estava, todas nós, Jaciras, é esse universo da Dulce Veiga. Essa é a história de Jacira. E quando eu escrevi Jacira no Selvagem Verão, humildemente, eu me lembrei do Lou Reed, quando ele fala Take a walk on a wild side, lá do selvagem, porque eu estava vendo a AIDS. Então, quando eu falei Selvagem Verão, a minha irmã estava morrendo, o Caio estava morrendo, o Cazuza estava morrendo, Renato Russo, Cássia Eller... Não, Cássia Eller não foi disso, mas enfim. E a gente estava perdendo muita gente, então para mim o Selvagem Verão era esse. E a Jacira no livro era um jornalista que trabalhava, de dia era um homem, e à noite ele virava uma flor. Essa é a história, só para vocês saberem o que foi que estava na minha cabeça. Eu estava voltando nesse 94, 94 foi o clipe, 96 foi o ano que a gente começou a ter acesso ao coquetel para o HIV, quando a vida das pessoas muda e as pessoas começam a ter uma qualidade de vida em relação a isso. Mas o que eu queria assinalar é que essa década de 90, a gente era muito transgressor. A gente era extremamente transgressor. A gente arrasou. Mas a gente era muito transgressor. O que eu acho que hoje a gente vive uma coisa morna, uma coisa extremamente morna. A gente não admitiria... Eu continuei transgressora, tô nem aí, louca. Não é? Mas a gente não admitiria em 90 o que a gente fazia, o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, não é isso. Eu quero voltar um pouco nisso. Acho que a provocação para o futuro é pensar nessa irreverência a tudo. A gente passou por uma epidemia de AIDS quando não tinha medicação. A gente passou por uma ditadura. Os skinheads, os carecas que perseguiam a gente nas boates, nos clubes. Exatamente. A gente passou por muita coisa e a gente mantinha o foco. Então, assim, eu acho que hoje a situação, eu não sei como vocês estão vivendo a pandemia, a gente está, né, para mais de um ano, tudo está tão plastificado, né? Assim, quando a gente fala do volume de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que morrem por dia, batendo 360 mil mortes, as pessoas sendo induzidas a usar medicamento que não funciona,
médicos fazendo inalação com hidroxicloroquina, que é completamente contra qualquer determinação da Organização Mundial de Saúde. A gente vê um presidente que não comprou vacina, o ano inteiro negando vacina, e as pessoas hoje morrendo porque não estão vacinadas. A gente está vendo os outros países, como os outros países estão saindo. Então, assim, a gente precisa dessa irreverência, a gente precisa dessa força, a gente precisa se organizar para poder dar contraste a tudo isso. A gente não pode continuar nesse estado. A gente está adoecendo, as pessoas estão adoecendo. Nós vamos sair dessa pandemia com sequelas, com muitas sequelas do ponto de vista da saúde mental. Então, assim, esse é o momento de fazer o que a gente está fazendo aqui agora, esse é o momento de se ver, esse é o momento de falar que a gente ama as pessoas, esse é o momento de ligar e conversar com aquelas pessoas que a gente não conversa faz tempo, esse é o momento da gente se unir mesmo, porque as coisas não vão mudar se a gente não pegar essa vibe. Cara, que lindo que é esse Beto, caralho. Sabe, ele que me botou nessa parada, sabe? E eu acompanhava ele porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. E o Beto tinha essa voz na abertura daquela parada. Ele me botava para cantar o hino na abertura, no encerramento. Eu tirei a blusa numa parada em 2001. Falei, mulheres, metam os peitos. E a Marta Suplicy do meu lado, Laurinha, menos. Porque eu via as drags, as trans, todas lindas, se orgulhando do que são, e as lésbicas todas de casaco de couro, travadas. Sabia que o meu público não é de lésbica, é mais de gay e de homens, porque as mulheres não suportam a minha liberdade, porque eu não carrego um peso por ser lésbica. Eu amo meu peito e eu disse isso na parada. E o Beto era minha voz. E o que aconteceu? Em algum ponto houve um creque naquela direção daquela parada e tiraram o Beto. E a partir daquele momento, para mim, o movimento passou a ficar sem voz, porque a voz tem que ter coração e tem que ter alma. E outra coisa que a parada perdeu e que esse mundo mudou, o Festival Mix Brasil, ele era coordenado por uma mulher chamada Suzy Capó. Essa mulher tinha cultura e ela levava cultura para o festival. Quando ela morreu, e quando isso se perdeu e se tornou só dinheiro, a gente começou a perder a essência da parada. O Brasil era diferente, a gente perdeu, porque o Brasil era diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já faziam tudo engavetado, a gente não, a gente ainda era uma coisa só. Era ou não era, Beto? Você sabe que me lembrou agora, você falando isso, me lembrar a Claudia Wander. Ela abria a parada em cima de um carro e teve um ano que ela tinha uns chifres na cabeça com um macacão. Assim, era muito... Sabe que uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar dessas coisas? Porque é importante se apropriar dessa história real. E da essência. Porque saiu do coração isso. O Beto nos chamou por amor. Não era comercial, dinheiro. Nunca ganhei um centavo, guria. Não, nunca. Então, era por mas amor. acho que o mais importante é entender. Eu acho que, assim, para mim sempre teve uma coisa muito importante, né? Às vezes as pessoas falavam, olha, imagina uma bicha que mora numa cidade bem pequenininha, no interior de São Paulo, que vive trancada, que não pode falar, que ninguém na casa aceita, que toma coió na rua. Quando ela vem lá do interior, e ela entra na Paulista, e olha, ela vê aquele viadeiro, aquele volume de gente, isso, para a vida dela, transforma. Isso alimenta essa pessoa. Traz força! Traz força, traz vida para essa pessoa. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer muito disso. Acho que muito disso. Acho que a gente precisa pensar muito nas intersecções que a gente tem hoje. Então, assim, hoje é um exercício que eu tenho tentado fazer, sabe, Laura? Hoje eu trabalho muito fortemente com a questão do HIV frente à fundação que eu até queria te perguntar, hoje em meio a essa pandemia, como está a questão do HIV? Porque a gente só ouve falar em Covid, como, e as outras doenças?
Então, isso é um super problema. A gente teve olha só, se você tem um amigo, uma amiga que toma coquetel, liga para ele e pergunta: você está conseguindo ir buscar a sua medicação? Senão eu Eu ia te posso ir buscar perguntar para você. isso. Porque tem muita gente que parou de tomar a medicação porque não vai buscar. E tem um outro problema: muita gente vai fazer teste atrasado, porque por conta da pandemia não está saindo, e está infectada. Então, assim, hoje a gente sabe que se você teve uma situação de risco, primeira coisa, se você teve uma situação de risco, estourou a camisinha, o cara gozou dentro, estava mamada no otim, e transou, acordou no outro dia, estava toda gozada, estava galada no outro dia, sabe? Vai lá no posto de saúde, vai usar PEP, vai tomar medicação durante 28 dias e não vai ficar positivo, entendeu? Mas tem gente que não está indo fazer teste. E não fazer teste significa que quando vai fazer, já pode estar adoecida. Então, assim, pós-pandemia de Covid, a gente vai ter um recrudescimento da questão do Vai HIV, cair. com mais mortes, com mais mortes. Teve serviços de PrEP, que é a medicação que você toma diariamente para não se infectar, que os profissionais tiveram que assumir Covid e fecharam a distribuição em alguns locais de PrEP, então tem gente que está sem PrEP. Então, assim, deu uma mudada. Muita gente nos serviços doentes, muitos. Agora, graças a Deus, saiu uma pesquisa semana passada que adoecimento e morte de profissional de saúde caiu drasticamente depois que eles foram vacinados, todos vacinados. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas estão sem adoecer. Então, assim, a gente viveu um caos nesse ano que passou, e muita gente, não é só questão do HIV. Estava conversando com o meu cardiologista, muita gente está morrendo do coração porque não está indo fazer o acompanhamento, não está indo. Por quê? Porque tá isolada, tem medo, O medo. tem recomendação. Então, assim, é um momento muito difícil, é extremamente difícil. Eu acho que os únicos motivos que me levam a sair de casa hoje, e eu saio completamente duas máscaras, então com máscara N95, gel, é quando eu vou para a questão médica, porque eu tenho diabetes. Eu não sei se você soube, Laura, há 3 anos atrás eu quase morri. Eu soube. Eu fiz uma cirurgia cardíaca, eu tenho 5 pontes, eu tenho Eu 3 vi pontes isso. mamárias e 2 safenas, foi uma situação muito, muito complicada. Então, assim, eu só saio para essas coisas, só para essas coisas. Mas é importante que a gente, quando eu falo de novo da empatia, da solidariedade, que a gente que está bem, que a gente possa ligar para as pessoas e perguntar: você precisa de ajuda? Você Ai, precisa que que eu lindo. faça alguma coisa? Mas Tá é vendo? isso. A gente se É salva assim. solidariedade. A gente se Solidariedade salva, é a a gente palavra. se salva desse jeito. A gente se Eu salva quero... desse. Entendeu? Ô, Beto, vamos perguntar para a Leia e para a Núbia. O que Eu tô vocês têm irritado com feito? esse cabelo da Leia. Eu quero essa peruca, caralho! Essa Boa, peruca é Edu Perdone. Von Gogh. Eu quero saber o que Direto vocês de têm Viena, meu feito. amor. Leia, o que tu tem feito para viver, sobreviver, se divertir, para passar o que tu sempre passou, que tu sempre recebeu as pessoas, deu energia para as pessoas no underground paulistano, que tu iluminava a noite de todo mundo, tu era uma glória, te encontrar era como encontrar um pote de ouro na noite. Conta o que tu tá fazendo, né, hoje em dia. Eu não tenho trabalhado, a gente vai se virando, assim, tipo, não é assim, eu faço qualquer coisa, assim, pagando minhas contas e comendo, tá ótimo. Eu tenho feito faxina em casas de amigos, eu tenho lavado caixa d'água, trabalhado de ajudante. Ó, não é nada demais. Primeiro, porque eu gosto. Eu reformei minha casa inteira, não é nada demais. Mas E eu ganha estou conseguindo dinheiro, eu dinheiro com sei. isso. A alegria, tipo, eu estou vivendo com meu irmão, que mora na rua de trás, e eu estouro com ele, com os meus 2 sobrinhos. Eu brinco, faço, tento ficar bem com eles, mas a solidão, hoje, eu não sei quanto a vocês, mas a solidão é muito grande. Tipo, quando você se pega sozinho à noite, e aí você liga a TV para assistir um filme, não adianta, você não consegue, porque eu trabalhei na noite, mais de 30 É, anos que eu trabalho na é. noite. E aí você fala assim,
porra, Puta que eu pariu. podia, se não estivesse passando por essa situação do Covid, Tava eu podia alegrando. até não sair de casa. Mas hoje você só imagina você fora de casa. E você não pode. Tipo, eu penso em mim, que já passei dos 50, mas eu penso, tipo, na casa que eu trabalhava, não estou indo. Eu tenho rinite, já passei dos 50, é ótimo. Né? Eu não falei rinite. Ela falou, Não? eu penso em Ela mim. falou, eu penso em mim. Pega pra mim champanhe, Maria. Ah, entendi ela falar, eu tenho rinite, já passei dos 50. Não é rinite, bebê, não é rinite, gaúcha. Não, mas assim é difícil. A Só um solidão, ela é detalhe. presente. A musa Cida Moreira passou por aqui. Não sei se ela ainda tá aqui, mas ela entrou na Ai, nossa a live. Cida! Ai, Amo, Diva, Cida! voz maravilhosa. Diva total. E tem muitas divas. E eu queria, Leia, só um parênteses antes que eu esqueça. Eu queria falar o nome de todas as top 7 drag queens que fizeram parte desse videoclipe para reverenciar todas e falar do meu amor. Por favor. Tá? Então foram elas. Primeiro lugar, a nossa top trans, que Maravilha, né? Que é acima do bem e do mal. Depois, olha, eu juro, Ruth Slinger, eu te amo pra sempre. Eu não sei se ela tá aqui, mas eu não sei como ela fez essa produção, gente. Quem chamou as 7 top drag queens, eu não sei. Quem alugou aquele casarão, também não sei. Quem arrumou aquela grua que fez aquela cena? Grua naquela época, é. Ó, Eu tava tão bêbada. que tu nem viu nada, né? Ó, aí assim, então vamos lá. A produção musical e o arranjo foi de um cara chamado Binho Pfeffer, que hoje tem um estúdio, um mega produtor de cinema, de trilha sonora, ultrassom. Amo ele, Binho, te amo, obrigada por tudo. Aí a voz naquele rap é do Fernando Figueiredo, um grande compositor, DJ, foi muito meu parceiro nos anos 80 e 90. E aí, as tops, Que Maravilha, Divina Núbia, Leia Bastos, Paulette Pink, que eu tive a honra que ela me telefonou, gente querida, amanhã eu vou fazer uma aula de canto com a Paulette, ela me mandou uma música, ela tá arrasando, ela se superou, ela tá com uma voz de soprano, de contralto, aliás, não é nem soprano nem contralto, é uma voz, como é que se fala? Que tá na cabeça, quando... Enfim, a Paulette está arrasando. Paulette, obrigada por isso. Aí tem a Débora Princess, Núbia. Débora Princess vive na Itália. E ela entrou em contato comigo, linda, mora em Milão, Beto, Leia. Ela escreveu pra mim, ela linda, ó, linda. A gente reconectou, foi linda a gente trazer esse Jacira, né? Aí, a Cindy Babado, que ainda não apareceu, hétera. Cindy Babado mora na Alemanha. Então ela ainda não sabe do nosso clipe. A Nika Paris. E mora em Londres. E precisamos achar a Nika. E as duas percussionistas, aquelas mulheres poderosas que chamam Girley Miranda, e Beth Belly. Só para vocês saberem, e o Beto que trabalha, elas são, hoje a Beth Belly, ela coordena um grupo de mulheres, 450 mulheres negras, chama Samba Afro e Lu Obá de Mim. Ela faz um trabalho de recuperação em memória dos negros e ela só põe no grupo mulheres negras e não é por preconceito, é pelo mesmo motivo que o Beto falou, que precisa fortalecer as letras, precisa fortalecer também a cor. Então não é preconceito, tem uma hora que a gente precisa começar a lutar e mostrar para essa classe branca, cega, burguesa, o que acontece na nossa sociedade injusta. E, gente, é por isso que nós não vamos parar. E eu nunca vou largar vocês. E nós vamos fazer mais clipes, mais paradas, mais lives. Deixa eu falar uma coisa. Fala tudo que tu quiser e vocês falam o que vocês quiserem. Não, a Núbia tá a cara da Constança Pascolato. Quando ela que linda! Não tá? Tá a cara da Constança Pascolato quando era nova. Nossa, que Deus, linda, que chique Constança, não? Chique Constança, chique. E, gente, agora olha, Laura, olha só as meninas... Laura, Érica Palomino, peraí, Beto, o que seria de nós se não fosse Érica Palomino? Olha,
champanhe para Érica. Porque A Leia não existiria. ela fez... A Leia não existiria sem a Érica. Nem Laura! Érica, se tu Eu tá falo ouvindo... isso. Érica, eu tenho um amigo que depois virou inimigo, infelizmente, não sei porquê. Várias pessoas brigaram comigo, depois eu não sei. Ainda bem que vocês ficaram na minha vida, mas vários sumiram. Um dos que sumiram veio para minha casa morar comigo em São Paulo porque ele era apaixonado por Érica Palomino. Lindo isso, ela era uma... E ela nos deu vida. E quando Caio Fernando Abreu estava com AIDS, no aquele hospital ali da Consolação, como é o nome, Beto? Que é referência de AIDS, ali Emílio Ribas. Emílio Ribas. Eu fui visitar Caio, eu visitei Caio em tudo que foi lugar, Porto Alegre, Emílio Ribas, eu ficava com Caio sempre, e ele me mandou um recado para Érica Palomino, ele falou, fala para Érica que esse trabalho que ela está fazendo, de dar voz a essa comunidade, isso um dia, para ela se cuidar, porque isso um dia vai acabar, porque vão tirar o espaço dela. E ela precisa saber onde ela vai colocar isso tudo que ela construiu. Olha que lindo, Caio Fernando falou isso antes de morrer, era antes de 19... Era Emílio Ribas, antes de 1992 o Caio falou isso. Érica, tá aqui é isso que a mamãe falou, que a gente veio de uma época efervescente. A gente queria mostrar, então nisso veio você, veio Érica, veio o Mercado Mix, todo aquele movimento de pessoas que faziam roupas, que faziam couro, que faziam artesanato, e comida, e todo mundo existia uma harmonia. Foi As lindo. pessoas buscavam uma harmonia da mistura. Da porque diversidade. se você for num lugar onde só tiver gay, ou só hétero, ou só bi, É um saco. não é legal, a gente tem que estar misturado. Trocas de informação, um olhar diferente um para o outro. A gente não pode viver em caixinha. Essa coisa durante muitos anos do gueto gay não foi legal, porque a gente precisava abrir as portas. E quando a gente abriu, teve uma abertura tipo de vida, de olhar para um outro, que não era aquilo que a gente só tem que viver assim. Então, acho que foi importante todo esse movimento nosso. A Érica foi importante com a Noite Ilustrada, sempre valorizando o nosso trabalho e de quem estava acontecendo, os estilistas. Foi realmente um movimento que a gente vê que hoje nós somos passivas. Sim, a gente tá bem... Viramos passivas. Eu tô lembrando, mas tem vários nomes, né? Tem a Escola dos Divinos, o próprio Alexandre Rescovitch, Márcia Pantera. Caio Gobi. Ai, como foi lindo. Gesiel Moraes. Muito bom. Agora, uma coisa que eu queria só resgatar, o que a Núbia falou é extremamente importante. O gueto, ele só tem sentido se ele te parir para você viver na sociedade. É um útero. Mas não era isso. Né? O gueto, ele tem que te parir porque você tem que ter direito no dia. Você não tem que ter direito só dentro da boate. Você tem que ter direito no dia. Você tem que ter direito no supermercado, na escola, na rua, na padaria. Então, se o gueto é algo que não te projeta para a tua vida coletiva, não serve. Isso é muito... Que lindo, que lindo. Tanto que, tipo, como a minha formação era de teatro, né, balé, teatro, e depois a boate, transformista, drag queen, todo esse processo, eu fui me reinventando para o cinema. Sim. Então eu tive a oportunidade de ser convidada pelo René Guerra para fazer o Sapatos de Aristeu, e dali o Cris Negão, e dali o Serial Kelly, Lili as Libélulas, 2 séries da HBO, agora uma série na Amazon Prime, que agora a gente vai ter a segunda temporada, que é amanhã de setembro. Então, graças a Deus, eu fiz um caminho bonito com tudo aquilo que a gente viveu, que tudo era contra. Eu lembro que no meu prédio, no meu prédio morava eu e a Paulette, imagina. Década de 90, as duas no elevador, indo trabalhar, enlouquecidas. Então, tipo, você imagina isso para um condomínio. Era babado, entendeu? E hoje as pessoas têm maior respeito, porque entenderam o nosso trabalho, o nosso caminhar.
Olha uma ideia que eu tive. Vamos passar em quadradinho assim o nome de uma pessoa que a gente lembre daquela época, começando comigo, tá? E de mim, Núbia, Beto e Leia. Vamos fazer umas rodadinhas só para lembrar de pessoas que viveram no nosso coração naquela época, nos 90, underground. Vou falar Marcelona, Núbia. Sérgio Calil. Nossa, 2 nomes. Beto. Bebete Indado. Bebete Indado. Ai, nossa, vocês me colocaram agora num... eu vou lembrar. Peraí, vocês pegaram... Ó o tempo! Ai, não. Tempo! Não! 5! Para! 4! 3! 2! É que na minha cabeça começou a aparecer tanto nome e eu esqueço as coisas. Eu vou lembrar então uma pessoa que eu amo, que não está mais com a gente, e para mim foi muito importante, que era a Cíntia Gregory. Linda, Cíntia. E eu vou lembrar de maravilhoso. Cláudia Wonder. Cláudia Wonder, sim. Aí, meu amor, a gente não pode esquecer de Rogéria. Sim. A gente não pode esquecer dessas pioneiras O nosso eterno... que fizeram a arte do transformista virar os grandes artistas que viraram. O nosso eterno DJ Gente, é muita gente. É muita a gente gente. falou uma, mas eu posso falar dezenas, Fala, gente. Leia, Charlotte Maluf. Leia, fala. Charlotte Maluf, Cris Negão, Charlotte. Andréa de Maio, gente. Elas vêm antes da gente. Elas vêm como referência minha de se impor, Lola. de brigar mais. É isso que eu falo. A luta vai sempre existir. Um dia vai acabar. Sim. Mas assim, gente, Cris Negão, Andréa de Maio, Charlotte Maluf, quando elas se encontravam, sabia que ia virar camburão. Sim. Lola de São Paulo, Lola Batalhão do Rio. São pessoas incríveis. Eric Barreto. Maior transformista do Brasil. Nossa, Suzy King. Suzy King. Suzy King. Ô, Núbia, pega minha música. Não, eu não acreditei quando eu vi, porque eu fiz uma música, como eu fui casada com a Suzy Capó há 9 anos, quando ela morreu, eu fiz uma música, e dentro da música eu lembrei da Suzy King e usei o nome Suzy King, e no final, um professor que estuda isso, ele me escreveu e falou, Laura, tu fez uma música para Suzy King. Então, Núbia, hoje quando eu vi, eu não sabia que tu tinha feito esse trabalho. Ouve essa música, chama Suzy Queen, ela tá no Eletroorgânica Volume 1. Se tu quiser, outra coisa eu quero dizer pra Leia, pro Beto, pra Núbia e pra todas as trans que estão aqui com a gente. Todas as minhas músicas estão à disposição. Cantem, façam playback, peçam que eu faço o trans que eu compus, que eu boto o nome da Leia, boto o nome da... Eu acho que a Leia eu não botei. Leia, se eu não botei, tu não me odeie, tá? Porque eu te amo. Não é. Mas eu vou, Divina Nube eu botei. E que eu vou lançar nesse próximo disco. Vocês gente, eu odeio vocês duas. Vocês cantem, vocês me cantem e eu vou cantar vocês. Laura Fidequiano e é que eu sou casada com a Divina Nube, né? Gente, eu vou tão nojenta com essa maquiagem. Gente, Leia, mas Leia tava naquele casarão, tá Leia. linda, De repente entra o Toninho. Não fala comigo! Você pôs o nome da Nube e não pôs o meu. Não posso nem te mandar, mas vai. Gente, eu amo. Maria, aparece aqui, vem cá, vem. A minha mulher não quer aparecer. Eu queria Cadê as meninas que ela fizeram, não quer, te vem ajudaram? cá, vem. Elas não querem aparecer. Não, pode. Vamos mandar um beijo pra Carla Paz Lemes, que nos ajudou, tá? Sheila Gomes, Maria Esperidião, que elas três botaram fogo nessa fogueira pra gente estar aqui hoje. Obrigada, tá, gurias? Obrigada. E tem um rapaz lá do Gaúcho. Especial, a queridinha da Laura Finatiaro, Núbia Nazarino. Gaúchão, gurias, que toma chimarrão, ele chama Valdeirão. Ele que fez a nossa arte, nosso card. Obrigada, Valder. Ele que fez. Ficou lindo. Ele amou vocês. Quando eles leram vocês, eles falaram, uau, gente. Aí eles detonaram e ajudaram e foi isso que deu. Saímos em Elas não são qualquer uma. Não, saímos em Porto Alegre, saímos na Bahia. Nós estamos on. O que importa é saber que a gente tem força e que a gente está unidos, tá? Que a gente está junto. Contem comigo, eu amo vocês. Quer saber uma coisa? Fala, coisa? A nossa vingança vai ser sobreviver. Essa é a nossa vingança.
É isso. E Nós nós vamos vamos. sobreviver. Nós E vamos fazendo- sobreviver. Eles vão ter que nos engolir, que nem dizia Zagalo. E vamos sobreviver fazendo arte e celebrando as Jaciras, que são mulheres, homens, que têm força dupla e que eu amo por isso, porque são mega Toda poderosas. maquiada, desfilando dela, meio deboche, meio ele, meio ela, Jacira nasceu pra ser. pra ser Mona Lisa Marinheiro Bar, Jacira do Selvagem Verão, drag queen pra namorar. Jacira nasceu pra ser. Mona Lisa Marinheiro Lisa dá. Marinheiro dá. Jacira no Selvagem Eu Verão. não vou cantar, porque senão a live vai cair. Porque a voz é ruim pra pouco. Olha aqui, ó. Eu dou aula de música, de canto, de ukulele, de cavaquinho, de guitarra. Quem quiser ter aula comigo, Divina, Núbia, Leia, Beto, eu dou aula, tá? Eu quero fazer arte, eu quero ensinar o que eu aprendi. Eu tenho 39 anos de música. Dia 22 eu estreio uma live. Pela primeira vez eu fui patrocinada. Primeira vez, gurias. Em 39 anos. Vai chamar Laura Finocchiaro Live Show. E eu vou contar e cantar a minha carreira. A live vai cair. Eu amo vocês e eu vou marcar uma nova live, porque eu acho que foi Obrigado, histórico. mamãe, Leia Bastos, Laura, amo vocês. Amo vocês. Viva Gente, eu amo vocês, vivam com alegria. Sim. Alegria, alegria, alegria. Jacira no Selvagem Muito Verão, obrigado. drag queen Drag pra queen pra namorar. namorar. Não esquece Já de se mim, nasceu hein? pra ser. Não esquece de mim, hein? Não esquece. Nunca, Mamãe, Te amo, te amo. que te amo. vocês, te amo. A Laura só ama a Núbia. Nem Tchau. te amo, Tchau. Tua amarrada, tua de cara. O Beto é meu marido. Toninho é meu marido. Divina Núbia, Leia, eu amo vocês. Tchau. Beijo, Beijo. gratidão. Gratidão. Tchau. Amei, gente. Sucesso. Te vejo dia 22 na sua live. Tá, obrigada. Vamos estar junto, tá? Beijos. Sim, claro. Beijo, gente. Tchau.